Presta atenção, rapaziada. Ilia Topuria versus Charles do Bronx. A grande luta do ano. Quer saber quem vai vencer? Quer saber o que eu penso de cada um? Quer saber as chaves pra vencer essa luta aí? Então fica comigo até o final que eu vou te contar tudinho. Pra fazer uma análise dessa luta, da possibilidade de vitória, do caminho da vitória, tanto do Ilia Topuria quanto do Charles do Bronx, pra eu poder te dar uma análise, do meu ponto de vista, é o que eu penso. Vamos analisar aqui uma luta do Ilia Topuria versus o Herbert, que é um cara alto, acho que ele é mais alto que o Charles, tem um alcance, uma envergadura maior que do Ilia, então vai ser um jogo muito parecido. E eu acredito que tá ali um caminho pro Charles. Olhando essa luta, a gente vai ver o que o Charles precisa mostrar, fazer, pra vencer ele. Então bora lá, solta a luta aí. O que quase todos fazem quando vão lutar contra o Ilia Topuria? Manter a distância. É o óbvio, né? O óbvio tem que ser dito às vezes. Então, o Herbert faz o quê? Mantém essa distância, movimentando muito lateralmente, né? Porque tu não pode ficar com a cabeça parada. O cara é um boxeador. Olha a postura do Ilia. Bem ortodoxo. A mão do boxeador, a mão de trás sempre alta, pronto para se defender, e a mão da frente mais solta. Um centro de gravidade mais baixo, a base mais aberta. E o fato dele ser menor, por incrível que pareça, dificulta quem é alto. Olha o chute que ele deu. Olha, ele volta ali. Agora vocês vamos fazer uma primeira trocaçãozinha. E a combinação de mão e perna do Herbert, olha ali, ó. Entrou em cheio e derrubou o Ilia. Cara, início de round. Ele é muito bem condicionado fisicamente, né? Então pode ver que ele volta. Ele cai, tontão, mas ele já volta rápido. Ele volta muito esperto já. Já tá pronto, já se defendeu. Ali o Herbert foi com muita sede ao pote, né? Mas é o momento de que tu vê a presa caindo, tu acha que é o fim da luta, né? Tua oportunidade. Aqui, ó, nessas quedas aqui, o Charles tem muito mais capacidade de defesa, muito mais capacidade de reverter essa entrada de queda, né? Então, o Ilia Topuria ali tá se recuperando, ó. Ele trava a luta, tá tomando uns soquinhos ali, sem muita eficiência, incomoda, é óbvio, mas tá se recuperando. Aqui o Herbert teria que ter a capacidade de impedir isso, né? Já se recuperou, tu viu que já começou a responder com mais vontade? E isso ele faz muito bem, olha só, ele vai pra uma luta agarrada, cansa o cara, porque na luta agarrada o que acontece? Tu tem força isométrica, né? Então tu tem que ter contrações rápidas, muita força explosiva, segurar o cara. Olha que queda ali, jogou lá em cima, né? E tu vê que ele fez isso com o Holloway também. Ele é muito forte. Então, é bem possível que ele possa fazer isso com o Charles. Só que aí no chão, aí todo mundo já sabe que o Charles tem muito mais jiu-jitsu do que esse Herbert. Nem se compara. Mas enfim, o que ele faz muito, Ilia Topuria? Ele fica naquela pressão pra enfiar as mãos dele, porque as mãos dele são muito contundentes, né? É mão de encaixe. Ele vai botar osso mesmo pra derrubar. Tem uma variação muito boa, uma combinação muito boa de golpe. Cabeça, corpo, corpo, cabeça. Não só cabeça, ele não é um caçador de cabeça, ele sabe trabalhar bem as mãos dele, e ele faz essa luta agarrada, e que se ele percebe que o cara tem que soltar o cara, ele solta, e logo em seguida vai pra trocação, porque ele bem provavelmente tem bastante fibras de contração lenta e rápida, que permite fazer esse jogo de isometria, segurar, e depois logo em seguida tem que ter mãos de velocidade, né? Não é, o ser humano tem ou mais fibras de contração lenta ou mais de contração rápida. É isso que faz a diferença de maratonistas e de corredores de 100 metros. Por isso que um é mais forte, né? 100 metros, contração rápida. Maratonista, contração lenta. Ali, ó, trocou umas porradas. Tu vê que a mão do Herbert já não tá mais tão rápida. Quer ver? Tu vai ver que uma hora a mão dele tá um pouco mais mole. Já não joga tanta perna. E o Ilia Topuria segue naquele caminho dele, ó. Falei tanto que ele não era caçador de cabeça, ele só caçou cabeça agora. Olha como ele movimenta bem. Olha ali, ó, tirou o protetor na joelhada, tu viu? Não, esse round é do Herbert. Depois do chute, ele recupera aquele momento ali da queda de grade. E aí, nessa luta, eu consegui enxergar os caminhos da vitória do Charles. Casa muito bem com o jogo do Charles, que ele é muito ativo, né? O Charles fica muito naquele chute, joelhada e combinação de mão e perna. E como o Topuria carrega sempre essa postura aqui, mexendo a cabeça, dando uma baixadinha, ele vai tomar as chances, né? A probabilidade dele receber, que nem a gente viu agora, essa joelhada, os chutes, são muito grandes. Então tá ali uma grande brecha no jogo dele para que o Charles consiga nocautear ele. Mas também tem um poder de recuperação muito grande, né? Agora, segundo round. E aí o Herbert tenta fazer o mesmo trabalho, só que observa que ele não tá com a mesma combinação de mão e perna. Continua se movimentando, que não dá para ficar parado na frente desse anão. Ó, uma coisa que ele tem, uma característica que eu acho muito legal do Ilia Topuria, ele tá sempre com aquela perna na frente, ó, pisando lá na frente e voltando. Ele tá sempre testando a reação do oponente dele, ó, invadir a tua área de segurança, né? Invadir a área vermelha, ó, cheguei, voltei. Opa, e aí?
Opa, o que tu faz? E logo em seguida ele já tem algum plano, já tem alguma tática pra cima disso, ó. Ele fica provocando. Outro detalhe, observa que ele tenta encurralar o tempo todo, e aquela linha que tem na volta do octógono, fazendo desenho também do octógono, quando o cara entra naquela linha ali e fica mais parado, é a hora que ele dá o choque, é a hora que ele vai. Porque ele sabe que pra trás o cara não vai mais, ó. Olha, viu, ó? Ele vai entrar, ele tá ali, deixa o cara lá, agora ele vai. E aí ele vai pra trocação, e ali ele se deu. Porque aquele lugar ali, aquela zona, que é uma faixa, né? Entre a grade e a linha. Aquela zona ali, ele sai aqui pra trás, o cara não vai. A grande vantagem que o cara que é maior tem sobre o pequeno é justamente esse passo atrás. É um passo atrás e pega, um passo atrás e pega. Então ele vai conduzindo, vai, ele vai empurrando o cara, vai pra trás, vai pra trás. Com isso, sem dar um soco. Ele economiza energia. Quem tá na reação, tá gastando mais. Porque quem tá fazendo finto, querendo ou não tá gastando muita energia. Opa, vai suave. E o outro tá tendo a reação. Quando ele chega naquela área ali, é o momento dele, tá, agora vamos pro choque. Não tem o que fazer. Ele é o cara mais baixo, ele tem que atacar. E é onde ele tem as vantagens. Olha que cruzado lindo, ó. Pum! Cara, ponta de queixo não tem. No primeiro round, o Ilia Topuria tá buscando isso, esse trabalho, mas o Herbert tá muito bem, muito afiado, dando espaço pro lado, movimentando e, de novo, combinando mão e perna. Porque olha o tamanho desse Herbert em relação ao Ilia. Se ele quiser ficar trocando soco, e olha a diferença do soco do Herbert com o do Ilia Topuria. Não tem aquele punch, né? Não tá com aquela pressão. E uma das razões pode ser porque ele tá tendo que bater pra trás. São poucos os lutadores que tenha essa... Tu viu que o cruzado chegou a pegar no queixo do Ilia? Olha o cruzado do Herbert ali, ó. Olha de esquerda, tu viu? E aí entra aquilo que eu falo tanto. Bater com essa parte da mão. Ilia Topuria tem encaixe. O que a gente chama no boxe de encaixe é bater com os ossinhos. Ele só bota a mão de ossinho. Mesmo que for só um toquezinho, é de osso. E aí quando ele joga a mão, é pra rachar. Tu vai ver ali, ó, na câmera lenta, ó, o Herbert acertou um cruzado. Como é que não derruba, cara? A mão dele entrou antes, porque não tem encaixe. Por isso que eu digo, não bata na lateral do saco de pancada. Eu já discuti isso várias vezes. Gerou até polêmica na rede. Porque tu vai pegando o hábito... Olha lá, tu viu? A mão pega aqui, ó, essa articulação aqui. Vou mais machucar do que machucar o cara. Porque a mão não tem encaixe. Então tu tem que treinar, botar o ossinho. E a diferença a gente pode ver nitidamente na do Ilia Topuria. Olha lá, ó. Bom, ele acertou uma primeira mão embaixo, que é o que eu falo, ele trabalha em X. Cabeça, corpo. Ele faz muito bem isso. Isso é uma característica muito boa de boxeadores, entendeu? Charles do Bronx versus Chandler. Eu acho que o Dustin, apesar do tamanho, mas o Dustin Poirier se aproxima mais do Ilia do que o Chandler. Muda o jogo. Ó, o que acontece? Dustin Poirier é um cara mais forte, tem mais pegada, certo? Machucou muito o Charles na luta dele. Só que o jogo, não dá pra comparar porque o jogo não casa. E o Dustin, ele é mais caçador de cabeça. É cabeça. O fato do Ilia ser menor, ele trabalha muito bem essa mudança de nível. Então, de baixo pra cima, de cima pra baixo. O que dificulta, o que expõe muito o cara que é alto. Raciocina comigo. Tô na guarda. Independente da tua postura, né? A do Charles é uma posturinha bem fechadinha, né? Eu gosto da postura dele. Eu acho legal a postura dele pro MMA, porque ele defende muito bem. Quando eu tenho que bater no cara lá embaixo, ó, é inevitável. Meu ombro vai ficar abaixo. Como é que eu vou bater pra baixo fazendo assim, ó? Entende? Então eu tô muito exposto. Por isso, o Ilia Topuria fica fazendo esse movimento aqui, ó. Chamando o adversário dele pra se expor. Quando o adversário se expõe, ele entra com contragolpes de resposta ou de encontro, que é o golpe que... Resposta. Eu esquivo e depois eu pego. De encontro, eu já esquivo pegando. Porque eu já vi, eu já previ, eu tô vendo o movimento dos ombros, lá ele vai jogar, joga, pum! E eu jogo junto. Por isso que é difícil comparar o Duster com ele, a não ser pelo poder. E aí eu vou falar sobre isso. Depois, quando a gente vai analisar dos dois, o Charles e o Duster, o poder de nocaute, que aí vem a grande questão. Ilia Topuria tem mão pra derrubar na categoria acima? Ele continua com seu poder de nocaute? Ou não vai fazer tanta diferença aí? Olha ali, ó, 1,78 m. Ele é 2 centímetros mais alto que eu. 70 quilos, um seco. Então olha só, agora nós temos uma luta com táticas e estratégias muito parecidas. Um é mais baixo, tem um centro de gravidade, né? Mais baixo, mas é maior que o Ilia Topuria. Tem mais essa, né? E tem mais envergadura que o Ilia Topuria, tá? O Chandler. Então olha só, o Charlinho tem que fazer isso, ó. Ele não pode se intimidar. Ele não pode querendo ficar andando muito pra trás. Ele tem que ficar no limite da distância, que olha como ele faz muito bem isso, ó. Ele não fica assustado. Agora que eu não sei o que aconteceu no olho dele lá, ele tá reclamando, por isso que ele não deu pra trás, ó. Aí acabou. Olha como ele se colocou numa situação ruim, aquela linha que eu falei antes. Tu viu
que só que essa coisa de reclamar do olho, que sei lá o que aconteceu ali naquele momento, agora ele saiu de novo de lá. O Charlin tem que ficar ali, ó, no meio e metendo pressão. Ó, ele mexe muito bem a cabeça, né? Não mexe tanto quanto eu acho que deveria mexer, mas é uma característica do jogo dele e é eficiente. Eu acho que o Charles toma muito soco, só que ele é muito resistente também, né? Olha lá, ele fica naquele jogo, finta. Só que o Chandler não tem a característica das mãos do Ilia. Ó, ele fica naquela finta, mas ele tá com muito receio do chute. Então ele tá com mais receio de tomar, ó, grampeou. Penso que sim, Charles do Bronx vai fazer essa situação de ficar nessa zona, no limite da zona vermelha, naquela zona limite da distância dele, forçando o Ilia Topuria cair pra dentro e ele vai pegar. E no momento que o Ilia Topuria vacilar, ele vai tentar botar pra baixo. Vai botar pra baixo. É um grande caminho. O outro é ele ficar assim, naquela zona ali, chutando, aqueles pisão que ele dá. Segundo round. Ó, Charlin vai chutando, vai dando aqueles pisão no joelho, chute frontal dele, que é absurdo. Isso era uma luta de 5 rounds, né? Então ele talvez tenha economizado um pouco, sabendo que também não pode dar tanta pressão. Ó, estilo Muay Thai clássico, né? Vem marchando, segurando. Aí ficou feio, ele saiu correndo desesperado. Não vai acontecer com o Ilia Topuria. É difícil, né? Prever 100%, mas não vai acontecer. Ele vai parar pra trocar, ele não vai correr assim, desesperado. Ele já tem uma postura mais confiante de quando estiver na curta. Não, na curta é o que eu quero. Então o Charles, por mais que tem que ir pra cima, esse é meu pensamento, eu acho que ele tem que sim cutucar e provocar pra poder ele causar o dano e intimidar, botar o Ilia Topuria numa situação diferente do que ele tá acostumado. Se o Charles do Bronx meter essa pressão e ficar ali, vamos, que eu tenho a certeza que ele vai fazer, o Ilia Topuria vai ficar mais desconfortável. Porque é aquilo que eu falei antes, bater pra trás são pra poucos. Eu não me lembro de ter visto nas todas as lutas dele essa característica de sair batendo pra trás. Acredito que até saiba. Só que tu não tem aquela firmeza, né, de projetar pra frente. Bater pra trás, tu necessita de time e precisão. Tu precisa achar o time certo pra tu meter a mão no lugar certo. Um exemplo clássico é o McGregor e o Aldo, né? O McGregor sai andando pra trás, mas ele jogou no lugar certo e no tempo certo. Aí aconteceu o que aconteceu. Então assim, o Charlin vai ter que ficar metendo aquela pressão, botando o Ilia num desconforto. Óbvio que o Ilia vai querer enfiar a mão pro Charles recuar, e aí é a oportunidade que o Charles tem pra botar pra baixo e finalizar, ou até vencer num ground pound, por que não? Ou ainda ficar minando o Ilia Topuria e acertar com chutes. Acredito que o caminho do chute na cabeça, como a gente viu lá do Ebert, naquela combinação de mão, jogando junto e chutando, é um bom caminho pro nocaute. Então aí, o Charles ele não é de recuar, ele aceita o choque. Vocês viram como o Chandler ele hesita? O Ilia Topuria não vai hesitar, o Ilia Topuria vai ficar naquele pisão que eu falei, vai ficar vai e volta, vai e volta. Naquela situação ali, o Ilia Topuria já teria entrado, que é o que o Charles estava esperando que o Chandler fizesse. Não fez, então vou eu pra frente. Ó lá, de novo, tu viu? Ele entra e vai pra cima. Ele faz muito bem, Charles, isso. E o Chandler, acredito eu, que tem um wrestling, um chão muito melhor que o Ilia Topuria, né? Ó, nesse momento tem os momentos perigosos, viu? Ó, o Charlin sempre toma umas porradas. E poder de mão, de novo, do Ilia Topuria, na categoria de baixo, mostrou que realmente é muito maior. Na categoria de cima, com caras classe A que nem Charles, eu não sei, né? Nós vamos ter... Só testando pra ver. Olha lá, esse é uma das características do Charles que eu particularmente acho perigoso ele fazer, tá? Ficar esperando, tomando as mãos pra tentar responder. Ilia Topuria não vai caçar só a cabeça dele. Ele vai combinar a mão em cima, a mão embaixo. E isso causa muito dano, né? Pode até não nocautear a mão embaixo. Não é nada impossível, vindo de um cara que sabe boxear muito bem. Mas vai fazer aquele dano do gás. Vai minando a tua energia. Vai sentindo... tem que contrair pra segurar o soco, né? Isso vai te minando o gás. Cara, aqui, no último round, os dois estão visivelmente cansados, uma luta agarrada, né? Só que aqui ele se expõe demais, o Charles. Quase que perde a luta. Tá mais confiante, tá mais tranquilo, né? Olha lá, fez tudo que tinha que fazer de novo. Tá repetindo. Parece que vai tudo pro mesmo caminho, não é? Vai ter um momento que o Chandler começa a acertar ele e isso é um problema. Ó, é o chute, esse é o caminho, ó. Chutar, minar, mas não deixar o cara à vontade. Não pode fazer isso. Ó lá, tomou já uma, tomou duas, três. Ó, já se incomodou com o olho. A sorte da vida dele aí, ó. Só que ainda se deu mal. Então tu vê, por mais que a luta tava ganha e garantida, não pode vacilar no final, cara. É, várias porradas meio que na nuca ali, ó. O Charles aguenta a porrada. O juiz tá vendo que a intenção dele é bater na lateral, né? Porque tá batendo com a lateral da mão. Mas e a cana do braço pegando na nuca ali? De novo, né?
né? É subjetivo, né? O árbitro, pra ele tá achando que não. O importante é que ele tá a intenção de bater na lateral. Agora o Charles do Bronx tá visivelmente mais cansado. É o momento da vida do Chandler. Isso dá um gás, uma energia, né? Pro cara, assim, pode ser que eu vire essa luta, né? E aí no final, o Charlinho ganha. Bota agora o Ilya versus o Holloway. Nessa luta contra o Holloway sempre se considerou o melhor boxe do MMA, né? E aí ele encontrou alguém melhor. Mas a questão aqui, eu vou mostrar nessa luta, qual a postura que eu penso que não pode ter com o Ilia Topuria. Porque uma coisa é tu respeitar a qualidade do outro, certo? A outra é tu fugir da tua característica e permitir que o outro cresça na luta, tu entende? Olha só, já começa a luta com provocação. Vamos ficar aqui? Fica aqui trocando comigo. Não é isso que tu fez com o... Justin Gaethje. Justin Gaethje. Eu tenho aqui uma ajuda nas pronúncias no inglês. Então ele fez isso com o Justin nos 10 últimos segundos, só que aqui ele disse, não, vou torear. E ali vem o erro dele. Tu não pode só ser um toureiro e não ter a espada pra espetar o cara e derrubar. Então olha só, o receio, ó, vem, ó, toquezinho, tá bem boxe, o chute. Ali é um caminho, só que combinando, mão e perna. Tem que fazer combinação. Coisas isoladas, golpe isolado, não vai resolver com o Ilia. Rodando bem, tá toreando bem, mantendo a distância, mas tu viu que ele não consegue bater pra trás? Então o que adianta tu andar pra trás e tu não conseguir ser efetivo? Ó, a mãozinha fica só vai dar só oportunidade pro Ilia. Ele tem que plantar mais. Por isso que eu digo, o Charles do Bronx tem essas características. O caminho da vitória do Charles tá ali. Ir pro choque e não ficar andando pra trás. Ó, tu olha, ele tentou um cruzado pra trás, mas ele fica limitado. Aí deu pronto. Quer saber? Eu vou entrar ali, vamos trocar uma porrada. E agora entra a característica que eu falei que ele tem, que ele pressiona. Tu viu que ele tá só agarrando, né? Tentando dar uma queda. Ele não tenta fazer um ground and pound, ele não tá buscando uma finalização. Tá nítido isso aí. Quem tá fazendo mais força aí nesse trabalho? Com certeza é o Holloway. Pra levantar, tirar o cara de cima dele, é uma puta pressão, né? Aí já começa o bracinho a ficar mais pesado. Olha de qualquer jeito, se atirando de qualquer jeito. Tu viu que ele bate um jab sempre pra trás e não é tão eficiente? Porque tá no ar, tá em movimento, não tá com aquela pressão de choque, né? Porque ele tá esperando o Ilia Topuria, certo? Se ele tá esperando, ele quer pegar num contragolpe, de encontro ou de resposta. Parecido, de novo, McGregor e Aldo. O McGregor fica naquele joguinho dele chamando, vem, vamos. Quando o outro entra, o McGregor joga no time certo. Então, o time e a precisão é o que fazem essa tática funcionar. Se ele ficar só esperando para reagir sem um alvo fixo, sem a capacidade de precisão e o time certo, vai ficar frustrado. Ele vai começar a errar e cada vez vai ficar mais inseguro para fazer essa tática. Então, o cara que faz isso, ele tem que ter a confiança e olhando, ó, e sai para trás. Tu até pode tá no momento de dar o passo, tá no ar, e aí eu uso a força, peso do meu adversário contra ele mesmo. Vai chocar. Soma das forças vai aumentar o poder do impacto, entendeu? Anderson versus Griffin, né? Só aquele toque na hora certa, no momento certo. E queixo é o seguinte, galera. Queixo não tem calejar queixo, né? Pegou queixo, a resposta é direta, o estímulo é direto no cérebro. Então, vê, ó, o Hollow não consegue, ó. Se movimenta bem, tem uma postura legal, óbvio que tem. Ó, tentando um cruzadinho, que é um clássico de quem espera pra contragolpear, bater um cruzado pra trás. Olha ali, sem time, sem precisão. Então, o Ilia Topuria vai crescendo cada vez mais na luta, vai se sentindo cada vez mais à vontade e vai chegando. Olha, até chute, tá com tanta confiança que tá chutando a perna do Holloway. E uma característica que eu gosto de observar muito é a expressão do lutador. A gente já viu o Holloway em outras tantas lutas, né? Com muita confiança, com aquele olhar de matador, né? E aqui ele tá com aquele olhar meio apreensivo, aquele, caraca, que isso? Enquanto ali o Ilia Topuria fica naquele dele, tranquilo. Ó, ele consegue respirar, ó. Ele consegue descansar o suficiente pra recuperação muscular dele, enquanto que o Holloway tá naquele desespero, tá no nervosismo. Ó, vai tomando um, vai tomando dois, esperando o momento dele. Quando vem pro choque, ele responde, né? Porque também não vai ficar passivo, né? Já estamos no terceiro round. Olha que mão bonita embaixo, tu viu? Que é um cara que busca cabeça e corpo. Olha lá, pega limpa no fígado, causa um estrago. Esse é o ponto... precisão. Ele sabe onde botar a mão. Ele sabe onde encaixar. Ele não só bate por bater. Não, ele bate com o endereço certo. Olha a diferença do cruzado de resposta do Ilia, o cruzado da mão da frente, em relação a todos que o Holloway tentou na luta. O Holloway bate sem time, sem o momento certo. Quantas vezes ele tem que segurar a mão porque não achou o espaço. E o Ilia sabe a hora certa, o tempo certo. Isso é uma característica do boxe, né? O boxe te dá muito isso. Por isso que eu sempre reforço. Não tem... olha lá, balançou.
Ó, a mão embaixo. Viu que depois ele não busca a cabeça? Pau! Ó, sentiu? Então tá. Defendeu em cima, óbvio que expôs embaixo. Ó, embaixo, em cima, em cima, em cima. Ele faz essa variação. Cabeça, corpo, corpo, cabeça. Ele não desperdiça tempo só caçando cabeça. Lembre que o cobertor é curto, ó. Tomei mão aqui. Aí é só alegria. Ó, cara que sabe ver a presa pronta pro abate, ele não vai poupar. Ele não vai deixar ela descansar. Então ele foi pra cima, tonteou, meteu pressão, trocou soco. Viu que não tava com tanto poder de resposta ali o Holloway. Porque geralmente quem tá tonto, não tá firme, né? Tá tonto. E aí então ele vai pra cima e diz, agora é meu momento. Como ele coloca bem as mãos, faz essa variação, ele achou o caminho de novo. Construiu, na verdade, né? Mas eu tava falando uma coisinha antes ali, né? Que a mão me cortou. Por isso que eu sempre reforço. Não tem... olha lá, balançou, balançou. A mão foi tão bonita que até eu me espantei. Ó a finta, olha a finta. Ó, faz de conta que é isso aqui, ó. Não, é esse aqui que eu quero. O que eu falo sempre, né? O boxe tem as melhores mãos. Todas as modalidades. Conta disso, ó. O encaixe, saber o time certo, a precisão. Time, precisão e encaixe, né? Porque eu posso ter time e até uma precisão, mas se eu não bater com esses dois ossinhos aqui, não vai sentir. Por isso que se vê muito vídeos, às vezes, de brigas de rua, em que os caras socam a cara um do outro e ninguém cai. Como assim, cara? Às vezes tu bota um, dois, já pum, o cara desaba. Porque pega de lado, pega com essa parte da mão. Não é a mesma coisa. Quando pega esse ossinho aqui, meu irmão, dói muito. Ó, desliga. Tô falando dos encaixes da mão do boxeador, né? Agora, pra ter um bom encaixe, não basta também só ter técnica. Tu tem que ter um material apropriado pra isso, pra que te facilite um trabalho. Se tem uma luva ruim, vai te machucar. Então aí aqui, ó. Esse aqui, Pulser. Tem aqui pra vocês um cupom com desconto pra vocês acessarem e procurarem o material dele lá. Tem vários tipos de luva. Essa aqui é uma que a gente usa lá pra sparring. É uma luva boa, com um acolchoado bom pra fazer sparring e também com encaixe muito bom, né? Então, é uma luva que eu recomendo vocês. Busquem lá no catálogo deles, tem várias opções. Todas luvas de muita qualidade, durabilidade e um encaixe, que é o principal para bater com a luva da Pulser. Vai aqui embaixo aqui do site da Pulser, acessa lá e vê os materiais que eles têm, não só para boxe, tem para Muay Thai, tem para MMA. O link tá aqui embaixo, acessa e curte o material deles lá. Bota agora do Justin Poirier. Não é Justin, Dustin. É Justin e Dustin. Charles versus Dustin Poirier. Poirier ou Poirier? Essa porra aí. Poirier. Dustin Poirier. Então agora sim, ó, vamos ver essa luta do Charles versus o Dustin para analisar essa coisa do poder de nocaute. Nessa luta nós vamos ver algumas brechas do Charles, que é muito perigoso fazendo isso com o Ilia. E ao mesmo tempo vamos ver umas características muito boas, que é essa daí, ó. Olha a pressão que ele já meteu no Dustin. Botou nas grades, tá metendo mão. Mão cruzadinha, ok, tá tudo certo. Faz parte do jogo, né? Ó, saiu bem, se livrou, já buscou o meio do octógono. Tem o detalhe que aqui o Dustin é canhoto, né? Muda muito o jogo. Só que aí a gente consegue ver o quê? Um cara que é um tanque. É um tanque pra tomar tanta porrada assim, o Charles, que ele tomou muita porrada nessa luta aí. E resiste, né? Olha lá, é uma mão mais pesada. O Justin bate com vontade. Balança, tu vai ver que tem uma hora que ele toma umas mãos que faz um estrago. E o cara que já venceu o McGregor, o cara que já venceu tantos nomes, né? O Poirier. Até o final do vídeo eu aprendo a falar Poirier. Mas tem que falar, a gente é brasileirado. O Poirier. É o Poirier. Ó, e o Charles tem ali, olha, ele não é de recuar. E vou repetir. E isso vai ser bom pra essa luta. Porque ele tem essa capacidade muito boa de conseguir botar pra baixo. O Charles tem todos os elementos pra acabar com a ascensão do Ilia Topuria. Ele tem resistência, ele tem poder de nocaute, tem táticas de sobra, usando mão e perna, sabe dominar muito bem essa distância limite do raio de alcance, tem mais envergadura, tem mais experiência. Então assim, as minhas fichas eu boto no Charles. A minha torcida, meu coração vai pra ele, certo? Mas eu não posso ignorar o fator de que Ilia Topuria é um cara com poder nas mãos, tem um jogo ortodoxo, uma postura muito bonita, eu admiro essa postura dele, muito eficiente, e é um cara de meter pressão. Charles metendo uma pressão nele, vamos ver como é que ele reage, vamos ver se ele tem a capacidade de parar o Charles, fazer o Charles ficar recuando e meter essa pressão até, quem sabe, nocautear o Charles, ou o Charles vai ter essa capacidade de parar ele com chutes, socos, de quem sabe botar pra baixo, finalizando ou nocauteando. Então assim, rapaziada, essa é a minha análise, esses são os pontos que eu vejo observando a luta dos dois. Estamos torcendo pelo Charlinho, não tem como, né? O coração é brasileiro, não quero nem saber
ter desse Ilia Topuria, mas acabou, chega, a partir dali vai ser assim, existiu um cara em ascensão e não deu certo. Então, gostou das análises feitas dos pontos fracos, pontos fortes de cada um? Então, deixa teu comentário aqui se tu quer assistir mais análises como essa. Não esquece de compartilhar com teus amigos, não esquece de deixar teu like e ativar o sininho, que isso é o que faz esse canal crescer, isso que faz com que eu venha aqui, me motive e justifique estar aqui na frente das câmeras do microfone, vendo vídeo, falando e botando a minha experiência e o meu conhecimento para vocês. Tá certo? Acessa o link aqui da Pulser e não esquece de usar o meu cupom de desconto para vocês lá. Viu? Tu me atrapalhou. Tu tá fazendo eu querer fazer diferente do que eu sou. E é Dustin por here, né? Que fala, né? Falei certo, né? Dustin, não é Dustin, não é o carro, é o Dustin. Então olha só, vai ali na descrição,